Tá. Então, voltando, a obra, ela reflete o caráter do seu obreiro. E a igreja, ela precisa refletir aquilo que Jesus Cristo é. Eu falei que, assim como Jesus Cristo é a imagem expressa do caráter de Deus, do Pai, assim também a igreja precisa refletir o caráter de Jesus Cristo na face da terra. E eu estava começando a perguntar a vocês, começando a falar sobre o tabernáculo. Aquele tabernáculo que foi feito com tanto esmero, tanto carinho, quando Deus encheu a Oliabe, Eliasibe e outros irmãos ali para construir aquela arca, diz a palavra que Deus encheu eles com espírito de sabedoria para fazer toda a obra de bordadura, toda a obra de estofamento, toda a obra de ouro. Foi preciso ser cheio do Espírito Santo para isso. E a coisa era tão sagrada que aquelas 3 famílias que cuidavam, né, os meraritas, os gersonitas e os coatitas, cada uma tinha um papel. Um papel de uma das tribos era pegar todos aqueles utensílios do lugar santo, do lugar santíssimo, e as outras famílias não podiam tocar nisso, para a gente ver a seriedade daquela obra. Mas eu pergunto a vocês, onde é que está o tabernáculo hoje? Aquele tabernáculo que Moisés construiu? Sumiu, se perdeu. Depois tem a arca, né? E quem de nós não se lembra da história de Uzá, que por um zelo tocou na arca e foi fulminado na hora? Quem não se lembra disso? E o templo, que ninguém poderia entrar, senão um sacerdote, uma vez por ano, porque o templo era sagrado. Eu aprendi uma coisa: algo só é sagrado enquanto é consagrado. Quando deixa a consagração, ele deixa de ser sagrado. Falando de outra forma, uma coisa só é sagrada enquanto está cumprindo o seu objetivo. Terminou de cumprir o objetivo, perdeu a consagração ou a sagração, melhor dizendo. Ela perdeu o seu objetivo. Muitas coisas que nós fazemos hoje, nós fazemos porque ouvimos falar, porque outros fizeram antes da gente. Deixa eu lhe contar 2 histórias. A primeira história, eu já contei uma vez, foi contada para nós por um irmão americano, o Dick Iverson. Ele disse que estava na cozinha da sua casa e viu a esposa pegando um pedaço de carne, que deveria ser um lagarto, ou, como diz os sulistas, um tatu, não é? E cortou as 2 pontas e meteu numa panela. E ele ali na cozinha, conversando com ela, percebeu que ela fazia isso, fazia sempre, e ele perguntou para ela: querida, por que você corta as 2 pontas da carne? Ela falou: não sei, eu via minha mãe fazer e eu fiz também. Mas a mulher ficou curiosa e ligou para a mãe. Falou: mãe, por que você corta as 2 pontas assim do lagarto, do tatu, né? Ela falou: não, porque as minhas panelas não cabiam a carne daquele tamanho. Então, às vezes a gente faz coisas sem saber a razão pela qual a gente faz. A gente vai realizando coisas sem parar para perguntar. Uma outra coisa que eu li nos livros de história da igreja é que quando a igreja sai da Europa e vai para os Estados Unidos, ela é uma igreja rural. O povo veio para trabalhar na terra, e quando veio da Inglaterra, a Inglaterra tinha um costume, e começado, ou não sei, continuado, ou estabelecido pela Susana Wesley, que dava aula aos mineiros, mineiro não de Minas Gerais, mineiro que trabalhava em Minas, né? Preciso explicar isso aí. Ela dava aula para ele no domingo de manhã. Quando os irmãos saem da Inglaterra e vão para os Estados Unidos, eles queriam manter o culto no domingo de manhã. Só que, por ser uma comunidade rural, de manhã, o fazendeiro, o pessoal que trabalha no campo, está cuidando de gado. Então, não podia ter culto de manhã. Aí eles passaram o culto para o domingo à noite. Quando a igreja veio para o Brasil, ela já não era uma igreja rural. Então, ela continuou no culto domingo à noite, sem ter gado para cuidar de manhã, sem ter mineiro para ensinar. Ou seja, pegou um costume sem parar para perguntar por que está fazendo o que está fazendo. E muitas das coisas que nós fazemos em termos de igreja, a gente faz por uma inércia. Outros fizeram e a gente pegou e agora está fazendo.
Eu creio, assim, de todo o meu coração, que Deus está abalando tudo aquilo que precisa ser abalado. E só vai ficar aquilo que realmente o Senhor quer que fique. Então, quando a gente fala de igreja simples, a gente está caminhando nessa direção. Uma igreja que vai renunciar a tudo aquilo que não coopera para o principal, não coopera para aquilo que Deus tem nos mandado fazer. Agora, minha pergunta é essa: a gente está pronto para deixar tudo? Quando os discípulos foram seguir a Jesus Cristo, eles renunciaram a uma cultura religiosa, e passaram a viver como um revolucionário. Várias vezes eles confrontaram a prática de Jesus com o costume que eles tinham. Por exemplo, chegam para Pedro e perguntam: o teu mestre paga imposto? Ora, era comum pagar imposto. E que quando Pedro vai entrando na casa, Jesus chama e fala assim: Pedro, quem é que paga imposto, os de fora ou os filhos? Aí Pedro fala assim: o filho. Quer dizer, ele deu uma palavra lá fora sem perguntar a Jesus o que Jesus achava. E aí Jesus, para não constranger Pedro, né, falou: vai lá e pesca lá, e a moeda que você pegar, vai lá e paga imposto por nós. Correto? E Jesus vem quebrando os paradigmas daquela cultura. Correto? Não podia curar, no sábado Jesus vem e cura. Em forma nenhuma poderia celebrar a Páscoa sem cordeiro, e Jesus celebra a Páscoa sem cordeiro. Não podia celebrar a Páscoa com um ritual, Jesus vem e celebra a Páscoa sem nenhum ritual. Ou seja, perante a lei religiosa, aquilo que Jesus Cristo fez era ilegal. Ele não podia fazer, mas ele fez. Amados, será que nós estamos dispostos a deixar tudo para seguir a Jesus Cristo naquilo que ele nos orientar? A bancar o louco, a bancar o revolucionário? Isso que nós temos que sentar e fazer as contas, porque vão julgar a gente, vão nos apedrejar, e nós precisamos parar para ver se nós estamos prontos para tudo aquilo que Deus quer fazer conosco. Tem um texto na palavra de Hebreus, eu já falei sobre isso com vocês muitas vezes, que diz a palavra que Abraão morava em tendas com Isaac e Jacó. E por que morar em tendas? Quando ele tinha dinheiro para construir uma casa, um palacete, um castelo. Ele não quis porque ele esperava a cidade que descia do céu. Ou seja, ele renuncia àquilo que ele podia para ficar na expectativa do que Deus podia, do que Deus queria. E eu entendo mais que Deus está nos chamando para esse caminho. Um caminho de rejeitar tudo aquilo que não coopera para o que é o centro da vontade de Deus para nós. Agora, voltando e tocando no ponto que Carlos tocou, a igreja simples, ou o fato de que ela deve ser simples, como disse Carlos, não significa que o processo para chegar a esse estado seja um processo fácil. E a frase que Carlos usou de manhã foi: o simples não necessariamente é fácil. E a gente está envolvido com tantas coisas que está sendo complicado para a nossa mente, está sendo complicado para o nosso coração deixar aquilo que o Senhor não nos mandou fazer, que o Senhor não nos mandou executar. Esse pequeno vídeo que nós assistimos agora há pouco aí, eu espero que a gente medite nele, e se for possível, que esse videozinho seja distribuído a todos nós, que a gente assista várias vezes, até que a gente creia na mensagem dele, que a gente escute isso. Não é fácil, mas o Senhor está nos chamando para morar em tendas com nosso pai Abraão. O Senhor está nos chamando para andar em tendas, como Isaac e Jacó andaram com Abraão. Pelo costume da religião, a gente está fazendo muita coisa que a gente viu os pais nossos, os nossos pais religiosos fazerem, e nós simplesmente estamos imitando. Eu digo que nós vivemos naquilo que eu chamo de síndrome da bicicleta. A gente está em cima da bicicleta, está pedalando, mas a gente não sabe para onde vai. Está pedalando para não cair, mas às vezes, amados, uma queda, ela muda toda a nossa história. Então, pode ser que uma queda da bicicleta seja a coisa mais importante que precisa acontecer com a gente, correto? Que Deus tire o nosso tapete, que Deus tire toda a nossa confiança naquilo que a gente vem fazendo pelos séculos, pelo tempo que está antes de nós,
que essa igreja está fazendo, que a gente esteja pronto para Deus tirar a gente dessa mesmice que nós estamos vivendo aí há quantos anos. Muito bem. O nosso alvo, amados, não é ser uma igreja simples. Não é. Porque se o nosso alvo for ser uma igreja simples, quando a gente chegar à simplicidade, nós vamos precisar descobrir qual é o alvo. Ser uma igreja simples é uma condição para que Deus possa fazer o que quer fazer em nossas vidas. Correto? A nossa estrutura, o nosso rito, a nossa liturgia tem que ser alguma coisa tão leve, tão clara, que o Espírito Santo tem condição de mudar a qualquer momento que ele quiser. Por exemplo, deixa eu tocar aqui num ponto, e essa frase não é minha, não é? Foi a frase do Jorge Cândido. Uma vaca sagrada é a nossa liturgia dos cultos. É uma vaca sagrada, porque a gente tem que chegar, fazer uma oração, levantar a oferta, dar os avisos, alguém prega, alguém ora e despede. O Espírito Santo tem liberdade para mudar isso? Pregação no começo, oferta no fim. O Espírito Santo tem liberdade para mudar isso? Será que o Espírito Santo tem liberdade de, num culto, a gente ficar em silêncio, não fazer nada, só esperando o Espírito falar? E se o Espírito não falar, a gente é capaz de ficar quieto, também não falar? Ou a gente precisa fazer alguma coisa porque o Espírito não faz? Tempos atrás, eu escutei uma frase que eu espero que tenha sido piada do irmão. Ele disse que ele orou a Deus: Deus, eu espero que o Senhor faça alguma coisa, porque se o Senhor não fizer, eu mesmo faço. Será que a gente está disposto a esperar Deus fazer, não importa o tempo que ele vai demorar para fazer? E isso, amados, é o que eu chamo de igreja simples. Uma igreja liderada pelo Senhor, uma igreja comandada pelo Senhor. Se a nuvem manda a gente andar, a gente anda. Se a nuvem manda a gente parar, a gente para. Pode ser que a gente acampe à tardezinha, e logo no dia cedo Deus fala assim: vamos arrumar a barraca e cai fora. Essa é a igreja que eu creio que Deus quer levantar nos últimos dias. Uma igreja peregrina, uma igreja que não está apegada a costumes, não está apegada às coisas que vieram do passado e que nós não sabemos por que fazemos. Muito bem. Uma igreja simples não é o nosso alvo, assim como o discipulado não é o nosso alvo final. A igreja simples, ela vai nos ajudar a entrar naquilo que Deus quer, assim como o discipulado vai cooperar para o alvo final, que é sermos parecidos com o Senhor Jesus Cristo. Essa é a ferramenta. O discipulado é uma ferramenta e a igreja simples é uma condição. A condição para Deus fazer o que quer é a gente tirar do nosso meio toda sofisticação, tudo aquilo que Deus não nos mandou fazer. Você vai dizer assim: mas como é que vai ficar a igreja? Vai ficar dependendo de quê? E dias atrás eu ouvi uma frase que, como se diz, né, se não fosse trágica, seria cômica. A pessoa falou assim: então nós vamos ser uma igreja simples, nós vamos só ter uma reunião por semana. Amados, ter uma reunião por semana não é ser uma igreja simples. Ter 2 reuniões por semana não é ser uma igreja complicada. Não é disso que nós estamos falando. Não é de mentalidade, não é de uma estrutura que nós estamos falando. Nós estamos falando de uma mentalidade. Uma mentalidade. A igreja simples, ela é uma condição e o discipulado é uma ferramenta. Simplicidade não pode ser confundida com simplismo. O que é o simplismo? O simplismo é uma atitude de ingenuidade para analisar os fatos. A gente analisa um fato complexo, e tenta dar uma resposta simples a um problema complexo. E simplismo é isso, é você não analisar as coisas pelos diversos lados que tem, pelas diversas dimensões, e tentar dar a primeira solução que a gente pode dar. Isso é simplismo, isso não é simplicidade. A igreja simples, ela não tem muitos projetos. A igreja simples, ela não é como Marta, que estava ansiosa, com muitos afazeres. E eu pergunto a vocês, com quantos afazeres a nossa congregação local está envolvida? Com quantos afazeres? E alguns desses afazeres nos impedem de fazer discípulos, porque a gente tem que manter uma estrutura de pé. A gente tem que
continuar pedalando a bicicleta para ela não cair. Então, que Deus nos ajude realmente. A igreja simples, como a igreja primitiva, ela não se apegava às coisas sofisticadas, mas ela é descrita como uma igreja que caminhava com singeleza de coração. O que é a singeleza? A singeleza, amados, é a espontaneidade, a modéstia, a naturalidade. Isso é o que significa singeleza de coração. E era assim que a igreja caminhava. Nós precisamos parar para analisar as coisas que nós fazemos. São coisas que os apóstolos faziam? São coisas que os apóstolos ensinavam? São coisas que Jesus fazia? São coisas que Jesus ensinava? Se tem um não a qualquer uma dessas perguntas, amado, nós temos que parar de fazer aquilo. Temos que parar. E às vezes nós vamos parar realmente até que Deus fale. Mas é isso que Deus quer da gente. Uma atitude de expectativa. Não nos mover se o Senhor não nos mandar mover e não parar quando Deus mandar a gente caminhar. Correto? Isso, para mim, ela define o que é uma igreja simples. Define em termos, né? Porque nós precisaríamos trabalhar muito nesse contexto para chegar a uma conclusão baseada na nossa vida, na vida, nossa congregação, de cada uma das nossas congregações. E eu pergunto, amados, será que nós estamos dispostos a deixar todo o peso e pecado que tão de perto nos assedia para correr a carreira que nos está proposta? Todo peso falado na palavra é pesado, mas nem todo peso é pecado. Todo pecado é pesado, mas nem todo peso é pecado. E muitas coisas que nós estamos fazendo são coisas pesadas e nos impedem, como eu disse, de fazer discípulos. Deus nos mandou ser duas coisas. Deus nos mandou ser santos e mandou que nós sejamos discípulos. É isso que Ele quer. E nós deveríamos nos agarrar a essas duas coisas com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma. Isso é o que Deus quer, que nós sejamos santos, parecidos com Ele, e que nós façamos discípulos. É isso que Deus quer. Agora, aqui tem uma frase que a gente precisa pensar. A igreja simples, ela precisa de homens simples. Nós não podemos ter uma igreja simples com homens complicados. Não dá para a gente construir uma estrutura simples se a nossa mentalidade é complicada. Se aquilo que nós fazemos, o que nós somos, é alguma coisa complicada. E na vida, nós temos esses dois tipos de pessoas. Nós temos a simples, e simples aqui, amado, não estou falando em termos financeiros. Simplicidade aqui, eu estou falando de estilo de vida, maneira de pensar. Então, nós temos pessoas simples e pessoas complicadas. Agora, Deus ama as duas de igual modo. Deus ama as duas, tanto as simples como as complicadas. A gente está numa fase da igreja em que ela está sendo preparada para encontrar o Senhor. Então, nós vamos precisar de uma vida simples, singela, ordenada, com estrutura bem prática, que ajude essa igreja a desempenhar seu papel de forma clara e objetiva. Então, essas duas coisas dão uma medida que deve haver na igreja: clareza nos alvos e objetividade na forma de viver e naquilo que nós precisamos alcançar. Então, a pergunta que a gente tem que fazer é: será que nós somos uma pessoa simples? Será que eu sou uma pessoa simples? Eu poderia responder aos irmãos dizendo assim: eu sou muito simples, porque eu me compreendo, eu sei minha forma de raciocinar, eu sei como eu construo os meus pensamentos. Tá bem, mas quem tem que achar se você é simples ou não é quem lhe escuta, é quem convive com você. A sua avaliação não vale. Aquilo que você pensa de si mesmo não vale. O que vale é o que os seus companheiros de ministério falam, e principalmente sua esposa. Pergunta para as pessoas que estão do seu lado se você é uma pessoa simples. Como eu falei, eu me acho muito simples, porque eu compreendo meus pensamentos. Mas, amados,
Será que eu posso perguntar hoje à minha família? Será que eu posso perguntar aos obreiros que andam comigo, assim, eu sou uma pessoa simples? O que é que eu penso de mim em termos de simplicidade? É o que os outros pensam? Pensando no que falam de mim, principalmente minha esposa, eu tenho muito problema com isso, porque muitas vezes eu comunico alguma coisa, eu faço comum de outra algum pensamento que eu tenho e falo uma vez só. Como eu trabalho muito com adulto, aquilo que eu falo, eu acho que a pessoa entendeu. E eu fico esperando uma resposta à altura do que eu comuniquei. Tempos atrás, eu cheguei para a Irani, falando tempos atrás, tá? Não é de vocês que estou falando, não. Cheguei para a Irani e falei, mas, gente, que coisa. Eu falei para os irmãos e eles não atendem para o que eu estou falando. A Irani falou, mas você foi claro? Eu falei, eu fui claro. O que você falou? Ele falou, olha, gente, se vocês puderem, faça isso, isso e isso. Ele falou, não, você não foi claro. Você falou se eles puderem. Eles não puderam, não fizeram. Ou seja, comunicação clara produz uma resposta clara. Então, eu tenho que pensar muito naquilo que eu comunico, porque a responsabilidade do entendimento é de quem comunica e não de quem recebe a comunicação. Correto? Eu estava lá em Huancayo, lá nos Andes, e eu estava ministrando para os pastores. E em um determinado momento eu perguntei, vocês estão compreendendo o que eu estou falando? Aí estava um pastor do meu lado, que era um Caleb, 82 anos, o missionário tinha. Ele falou, irmão Jamê, quando você quiser saber se as pessoas estão compreendendo, não pergunte se elas estão compreendendo você. Pergunte se você foi claro na comunicação. E eu aprendi isso. A gente agora está tudo esperando. Jadir Piedade, você pode desligar aí? Isso, obrigado. Então, eu tenho que falar de tal forma que a pessoa compreenda. Brincando com Cibele tempos atrás, logo que ela chegou lá, perguntei, Cibele, como é que está o seu inglês? Falou, pai, está perfeito. Eu estou falando muito bem inglês. Eu só não sei se eles estão compreendendo. Então, a sua mensagem pode ser clara para você, mas não é clara para os outros. A simplicidade, ela é alguma coisa relativa. Eu sou simples em relação ou em comparação com quem? Então, é muito relativo a questão da simplicidade. Por isso que eu preciso de uma ajuda externa para me indicar se eu sou simples ou não. Minha construção mental, minha forma de expressar, eu preciso de ajuda. Agora, vem uma outra pergunta. O que é um homem simples? O que é que a Bíblia descreve como um homem simples? E eu fui procurar respostas na palavra. Eu fui procurar traçar um perfil de homem simples na palavra. E a primeira definição, primeira mesmo, é o que está em 1 Coríntios 13, 7. Essa pessoa descrita aqui nesse versículo, eu posso dizer, essa pessoa é simples. Ela tem uma vida tranquila. Ela tem uma vida, vamos dizer, singela. Quando a gente lê 1 Coríntios 13, a gente pensa no amor. É verdade que lá está escrito assim, o amor é isso, o amor é isso. Mas a gente tem que compreender que ele não está falando do amor, exatamente do amor. Ele está falando de uma pessoa que ama. É disso que ele está falando. Porque a gente não pode desvincular o amor da pessoa que ama. E é da pessoa que ama que Paulo está falando. Então, o que seria, ao meu ver, o homem simples? O homem simples é aquele que tudo crê. Tudo crê. É aquela pessoa que, quando alguém fala alguma coisa, ele de cara, ele crê. Ele não fica raciocinando, ele não suspeita mal, ele não fica assim, ele falou isso, mas ele quis dizer isso. Eu sei que ele falou isso, mas lá no fundo ele está dizendo outra coisa. Amado, isso é um inferno
Isso acaba com a relação. Mas se você parte do princípio que eu creio em tudo que as pessoas fazem, minha vida fica mais tranquila. E o que a pessoa fala para mim, se ela não está sendo honesta, é um problema dela, não é meu. Eu vou dormir tranquilo, porque eu acreditei. Uma outra característica, ele tudo sofre. Tudo sofre. Ele leva prejuízo e fica tranquilo. Porque a palavra diz, amado, que a gente deve se alegrar quando sofrer prejuízo. Você já viu esse texto? Não? Não reivindicar nada. Entendendo que aquele prejuízo, aquilo que a pessoa lhe roubou, não roubou de você, roubou de Deus. Porque nós não temos nada. Não sei se eu consigo expressar o que eu estou tentando. Mas se a pessoa tirou alguma coisa sua, na realidade não tomou de você, porque você não tinha nada. Então você está desapegado, não tem problema. O homem simples, ele tudo perdoa. Ele tudo perdoa. E, amados, eu estou aqui falando para vocês, eu estou sugerindo um estilo de vida muito simples, correto? Que a gente aprenda a perdoar 70 vezes 7. 70 vezes 7 não é você pegar uma cadernetinha e anotar todos os pecados que a pessoa cometeu até chegar no 489 e você avisar a pessoa que só tem mais um. Ora, se a pessoa pecou contra você e você perdoou naquele momento, o próximo pecado que a pessoa cometer vai ser o primeiro. E se você perdoou de novo, o próximo pecado é o primeiro. Então você nunca vai ter crise. Essa é uma expressão, amados, esse 70 vezes 7, ele me ensina a ter uma vida, um coração perdoador. Ora, se o meu coração é perdoador, eu não vou ter crise com ninguém. O problema é do ofensor, não é meu. E eu não posso trazer o problema do ofensor para o meu coração. Eu não posso. Ele tudo suporta. Ele tudo suporta. Ele é uma pessoa resiliente. Ele é uma pessoa que passa por prova e sai melhor do que quando entrou, porque busca de Deus. Deus, o que é que o Senhor quer me ensinar com isso? Não importa se foi o diabo que mandou, não importa se foi o próprio Deus que mandou, mas não importa é a lição que a gente aprende. Então, ele tudo suporta. E, por fim, ele tudo espera. Ele é uma pessoa cheia de expectativa na vida. Aí você fala assim, mas uma pessoa que está cheia de expectativa pode se ferir. Eu escutei uma história, eu não sei se a história foi com o Inácio de Loyola ou Tomás de Aquino, quem souber aí, me ajude. Me parece que foi o Tomás de Aquino, que ele estava num convento e alguns padres ali que conviviam com ele eram muito brincalhões. E ele era tido como uma pessoa muito inocente. Eu falando essa história para vocês, estou lembrando de um irmão, um colega nosso, lá do Rio Grande do Sul, que é o Telmo Weber. Eu poderia dizer que essa história aconteceu com ele, porque aquele homem assim que tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Mas voltando para a história de Tomás de Aquino, eu acho que foi ele mesmo, um padre chegou para ele e falou assim, padre, vamos lá fora, porque está passando um boi voando. Aí ele saiu correndo para ver o boi voando. Aí os outros padres riram dele, da ingenuidade dele. Ele falou, mas o senhor creu nisso? Ele falou, olha, é mais fácil eu crer que um boi voa do que crer que um padre mente. Isso significa, é uma pessoa que crê, uma pessoa que espera, uma pessoa que tudo suporta. E é isso que nós precisamos ser. A segunda característica do homem simples, ele é obediente. Ele obedece. Correto? Ele está pronto a obedecer. Ele não administra as ordens. Ele obedece. Um grande problema da igreja hoje é que ela administra os mandamentos do Senhor. Olha, Deus me mandou fazer isso, mas eu acho que ele quis dizer outra coisa. Eu acho que isso no hebraico é outra coisa. Eu acho que no grego é outra coisa. Eu acho que no aramaico é outra coisa. Não, amados. Deus lhe fala em português.
Deus não lhe fala em grego. Deus não lhe fala em aramaico. Se Deus quisesse falar em você em aramaico, ele fazia você nascer na terra onde fala aramaico. Então, o que está escrito é o que está escrito. Creia nisso e obedeça. Não procrastine, não adie, não postergue e também não escolha o que você deve obedecer. Você entendeu que aquilo é para você? Obedece. Eu gosto muito do texto lá de Mateus, capítulo 4, versículo 21, quando Jesus passa pelos pescadores e diz assim: vinde após mim, vos farei pescadores de homens. Diz a palavra que imediatamente, eles obedeceram. E, amados, existe uma oração na Escritura que todos nós conhecemos, que é a oração do Pai Nosso. Quando a gente diz ali, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. E eu me ponho analisando como a vontade de Deus é feita lá no céu. Eu faço uma oração ao Senhor, o Vado faz uma oração a Deus, aflito, desesperado pela resposta da oração. Aí Deus fala para o Gabriel assim, vai lá e responde essa oração de Vado. E o anjo fala assim, daqui a pouco eu vou. Deixa eu terminar de ler isso, deixa eu terminar de ver esse programa, deixa eu terminar de fazer aquilo, eu estou meio cansado agora. Será que a vontade de Deus no céu é feita dessa forma, amados? De modo nenhum. A vontade de Deus é feita na hora, e a gente está pedindo que o reino de Deus venha. E como é que o reino de Deus vem? Quando a vontade dele é feita na nossa vida. Aí nós podemos dizer que o reino de Deus está se manifestando em nossa vida. Quando a vontade de Deus é feita. A obediência, amados, é um dos dons mais importantes, é um dos dons principais na nossa vida. Dom que eu quero dizer não é alguma coisa que você recebeu no momento. Dom no sentido de um parte do seu caráter. É nesse sentido. A obediência é uma das coisas mais complicadas para a gente aprender. Tanto sim, que a palavra diz em Hebreus que Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Então, a obediência não é um dom que cai em cima da gente, mas é um aprendizado. E a gente tem que aprender a obedecer. Quem é fiel no pouco, Deus o coloca sobre o muito. Quem é fiel nas chamadas pequenas coisas, vai ser fiel nas muitas coisas. E Deus, muitas vezes, vai nos dar orientações, ou ordens, ou mandamentos de coisas sem lógica, de coisas sem nexo, treinando a gente para a obediência de coisas maiores. Então, uma característica do homem simples é a obediência. E obediência imediata, na hora que Deus fala. Eu ensinei para os meus filhos que a obediência tardia é desobediência. A obediência válida é a obediência do primeiro momento. Faz isso e a gente faz. Não faça isso e a gente não faz. Uma terceira característica do homem simples é um homem que se arrepende, que ele se entristece com o mal que causou. Ele não se justifica. Ele não fica explicando os seus pecados ou seus erros. Ele não fica explicando. Ele pecou, ele se arrepende. Porque se ele é um homem de Deus, no momento que ele peca, no momento que ele erra, ele sente lá dentro a desaprovação do Senhor. Eu creio que todos nós temos essa experiência de, ao fazer alguma coisa errada, imediatamente acende-se uma luzinha lá dentro. No mínimo, uma dúvida. No mínimo. E se essa luzinha acende, nós temos que parar. Nós temos que parar e confessar aquilo que nós fizemos. Pedir perdão ao Senhor e não pecar mais. Não andar mais naquele caminho. Ele não explica os seus pecados. Ele não toma tempo explicando por que ele fez o que fez. E eu, amados, eu cheguei à conclusão que quem explica muito os seus pecados, quem explica muito os seus erros, é pessoa preocupada com a imagem que tem. Pessoa preocupada com aquilo que vão pensar de si. Amados, o que importa não é o que os homens pensam de nós. O que importa é o que Deus pensa de nós. O que importa é como Deus está nos vendo. Então, quando acender essa luzinha, você fez alguma coisa,
ou não fez aquilo que devia fazer, e a luzinha acende, é importante que imediatamente a gente se arrependa e peça perdão ao Senhor. Salmo 24:3 diz: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração. Limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Salmo 24:3. É esse tipo de homem que é o homem simples. 1 Timóteo 1:5, aqui descreve um outro homem simples. Diz: quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permaneceres ainda em Éfeso para demonstrar-se a certas pessoas, a fim de que não ensine outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço a Deus na fé. Versículo 5, é onde eu quero chegar. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro, de consciência boa e de fé sem hipocrisia. 3 coisas: amor que procede de um coração puro, consciência boa e fé sem hipocrisia. Nós não podemos deixar o pecado permanecer no nosso coração, porque nós vamos quebrar essas 3 coisas que Deus quer na nossa vida. Até aqui tudo bem? Estão pegando, estão acompanhando? A quarta coisa que caracteriza um homem simples: ele é serviçal. Ele é serviçal. Serviçal é diferente de servilismo. Só lhe dar aqui uma regrinha. Tudo que termina com ismo merece o nosso cuidado. Tudo que termina com ismo tem que ser analisado com cuidado. Então, serviçal é diferente de servilismo. O servilismo é a atitude daquele que quer agradar a homens, quer bajular a homens, quer conquistar a atenção de homens. Isso é servilismo. Já o serviçal é aquele que está pronto a servir a todas as pessoas, porque esse é o caráter dele, assim como foi o de Cristo. Jesus Cristo se manifestou nesta terra para servir. Ele não escolhe o que fazer, mas está pronto para toda e qualquer boa obra. Esse é o homem serviçal. É aquele que tem um caráter de servo que Cristo tem. Sabe, amados, anos atrás eu comentei com vocês uma coisa, que analisando a nossa vida, a vida do ser humano, das pessoas que estão no nosso lugar, eu descobri que tem um tipo de pessoa que eu chamei de preguiçoso ativo. O preguiçoso ativo não é aquele que fica só na rede, nem só na cama. O preguiçoso ativo é aquele que só faz o que ele gosta de fazer. Se você der uma tarefa que ele não gosta, ele não vai fazer, porque ele não gosta. Esse não é servo. Tem gente que fala assim: eu faço qualquer coisa, sendo isso, isso e isso. O serviçal, tudo que estiver diante de si, ele faz. Tudo que lhe vier às mãos para fazer, ele faz, como ao Senhor. Ele está disposto a servir. João, capítulo 13, verso 5, é um texto que a gente conhece assim, quase já a exaustão. Diz que depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Você se lembra qual foi a frase que Jesus falou depois desse ato? Ele diz: assim como eu fiz, façam vocês uns com os outros. Isso fala de uma atitude de servo. Em João 11:16, nós vemos uma frase de Tomé. Quando Jesus ficou sabendo que o amigo dele estava doente, Lázaro, ele demora ainda um tempo para ir lá. E Jesus, então, fala para o seu discípulo, em determinado momento, ele fala: Lázaro morreu, Lázaro dormiu. E ele vai atrás de Lázaro. E Tomé fala uma coisa que me encanta. O Tomé, um dos mais execrados do Novo Testamento. Tomé é um dos homens mais apedrejados do Novo Testamento. Ele vira para os outros discípulos assim: vamos lá morrer com ele. Ou seja, vamos aguentar a dor com ele. Vamos sofrer com ele. Vamos estar junto com eles. É isso que eu chamo de um homem simples,
um homem serviçal, que está disposto, que está pronto a sofrer a dor com o outro. Filipenses, capítulo 2, versículo 20, diz: porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide dos vossos interesses. Quando Paulo fala isso, ele fala de Timóteo e ele faz uma comparação com outras pessoas. Ele diz que Timóteo cuidava sinceramente dos interesses dos filipenses. E ele diz, ele se ocupa com as coisas de Cristo. Quando ele cuidava de pessoas, quando ele atendia pessoas, Paulo está dizendo que Timóteo cuidava das coisas de Cristo. Ou seja, amados, quando nós servimos aos irmãos, nós servimos a Cristo. É impossível servir a Cristo sem servir a pessoas. É impossível. É impossível. Como é que nós podemos dizer que servimos a um Deus que nós não vemos, se nós não servimos a pessoas que vemos? Então, o homem simples é aquele que não é espectador, ele é participativo. Nós temos nas nossas congregações pelo menos 3 tipos de pessoas. Nós temos aqueles que fazem, nós temos aqueles que assistem e nós temos aqueles que julgam. Quero ver em que vai dar isso. Que Deus nos ajude a ser daqueles que fazem. Porque a igreja, uma das características da igreja dos últimos dias, é uma característica de uma igreja zelosa e de boas obras. E de boas obras. Essa é a característica da igreja dos últimos dias. Filipenses 2, 22, diz assim: conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao evangelho junto comigo como filho ao Pai. Então, Paulo está dizendo que Timóteo, ao servir a ele, servia a Deus junto com Paulo. E, por fim, no versículo 30, quando fala de Epafrodito, diz que ele, por causa da obra de Cristo, ele chegou às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Ou seja, se você ler a história toda, você vai perceber que a igreja de Filipos, eles mandaram Epafrodito como um apóstolo, ou seja, enviado da igreja. Com que objetivo? Servir a Paulo. Essa era a grande e gloriosa obra de Epafrodito, servir a Paulo. O apostolado de Epafrodito era servir a Paulo. Amados, que nós possamos ter esse apostolado na nossa vida. O apostolado de servir pessoas. Esse é o caráter mais expressivo de Cristo, aqui quando andou no nosso meio, andou aqui na terra. Ele servia. Uma quinta característica, ele não se exalta, nem busca reconhecimento. Dura coisa é você conviver com alguém que ele sempre precisa ser aprovado por um elogio. O seu combustível é o elogio. O que o faz funcionar é o elogio. Eu não estou dizendo que a gente não deve elogiar as pessoas, porque até o próprio Cristo elogia. Vinde benditos do meu Pai, porque fizeste isso, fizeste isso, fizeste isso. Ele chama a gente de servo fiel. Isso é um elogio. Mas, amado, estou falando daquela pessoa que não se move se não for elogiada. Diz assim: eu me mato, eu dou tudo que eu tenho e ninguém me valoriza. Amados, a busca de gratidão é uma busca de pagamento. Às vezes eu não faço a coisa por amor, eu faço porque eu quero um pagamento. E a gratidão, ou a busca de gratidão, é a busca da recompensa. A palavra diz o seguinte: não saiba a sua mão direita, ou a sua mão esquerda, não sabe o que a direita fez. Ou seja, a gente deve fazer porque tem que fazer, e não porque espera uma placa com o nosso nome. Não que a gente espere ser nomeado por aquilo que a gente fez. Que Deus nos ajude, amados, a ser pessoas que não busquemos os primeiros lugares, que não busquemos que o nosso nome seja citado, que não esperemos que as pessoas valorizem o que fazemos, pois, se nós recebermos aqui na terra o elogio sobre o que fazemos, não receberemos no reino eterno, não receberemos lá. Importa que a gente chegue diante de Deus e Deus fale conosco: servo fiel, porque vocês fizeram ou você fez aquilo que eu mandei fazer. Se as pessoas reconhecem ou não, tanto faz. Nós precisamos da aprovação de Deus e não
da aprovação de homens. Mas aqui tem uma armadilhazinha. Às vezes eu faço uma coisa, eu não espero reconhecimento dos outros, mas por dentro, lá dentro de mim, eu digo, ninguém reconhece, mas eu fiz bem mesmo, porque eu sou bom, eu sou um homem muito forte, eu sou um homem muito precioso. Quer dizer, eu estou me gratificando, estou me recreando nos meus próprios elogios, e nenhuma dessas coisas serve, nenhuma dessas coisas importa. Quem não se lembra dos dois homens que subiram para orar? Um fariseu e outro um publicano. E o texto é descrito, ou é escrito de uma forma muito interessante. Eu digo até engraçada, porque o texto diz que ele orava de si para consigo. Ou seja, quem era o Deus dele? Era ele. E para esse Deus que ele tinha criado dentro de si mesmo, ele dizia, graças te dou, porque não sou como esse, não sou como aquele, eu faço, eu aconteço, não sou nem como esse cara que está aqui do lado. E como é que ele deveria terminar a oração? A oração dele não terminaria em nome de Jesus, terminaria em meu próprio nome, amém. Era assim que a sua oração terminaria. Porque o intuito dele era mostrar para si mesmo como ele era bom. Já o outro nem sequer ousava levantar os seus olhos. E o que ele dizia? Ser propício a mim, porque sou pecador. Amados, que em momento algum a gente fica esperando o reconhecimento de qualquer pessoa. Está muito claro. Quando a Escritura diz para nós que depois de havermos feito tudo o que devíamos fazer, devemos nos considerar servos inúteis, porque fizemos só o que deveríamos ter feito. Eu gosto de uma frase de um irmão que já está com o Senhor, o irmão Moisés Cavaleiro de Moraes. Ele dizia que nós somos candidatos a servos inúteis, porque nem servo inútil a gente é. Nós estamos caminhando para isso, se a gente fizer tudo que a gente deve fazer. Então, não há, amados, nada na vida da gente que seja digno de elogio. Toda glória, toda honra, todo louvor pertence ao Senhor, o doador de todo dom perfeito, o Pai das luzes, aquele que é o dono de toda boa dádiva. Então, buscar reconhecimento para si mesmo é uma loucura e um caminho terrível. Uma sexta coisa sobre o homem simples é que ele não pensa de si mesmo mais do que convém. Romanos capítulo 12, versículo 3, ele diz, porque pela graça que me foi dada, diga a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. O versículo 3 é consequência do que ele está falando logo no versículo 1, quando ele diz que a gente tem que apresentar o corpo como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Devemos apresentar o nosso corpo ao Senhor para a glória dele, que é uma coisa agradável a ele. E é em cima dessa verdade, do sacrifício agradável a Deus, que ele diz isso, que nós não devemos pensar de nós mesmos acima do que convém. Quando Paulo fala em 1 Coríntios 11, versículo 17 e depois versículo 23, duas vezes ele diz assim, quanto a isso eu não vos louvo. Não vos louvo. A primeira coisa que ele não nos louvava, ou não louvava a igreja de Corinto, porque ela não esperava uns pelos outros. A segunda coisa pela qual Paulo não louvava os irmãos, era a característica deles acharem que não necessitavam dos outros. O capítulo 12 mostra isso. Porque eu não sou olho, eu não dependo de você, eu não sou do corpo, eu não preciso de você. Correto? Porque eu sou pé, então eu não posso ser do corpo, ou não preciso dos outros. Amados, eu digo o seguinte, se Deus está chamando você para ser pé, seja pé com todo o seu coração. Se Deus está chamando você para ser olho, seja olho com todo o seu coração. Não procure ser outra coisa. Não procure coisas maravilhosas demais para você, mas se conforme, se contente, se alegre com aquilo que é o seu chamado. E não pense de si mesmo além da medida de fé que Deus repartiu. Ou seja, o que Deus falou que você é isso que você é.
É o que Deus fala é que importa. Não o que eu penso de mim mesmo, mas o que Deus falou para nós. Ponto 7. E o último ponto. Ele não pretende saber tudo. Dura coisa é que você conversar com alguém que sabe tudo. Qualquer assunto que você puxa, essa pessoa sabe um pouco mais ou muito mais que você. Qualquer assunto que você coloca na pauta, essa pessoa tem uma profundidade tremenda. Eu aprendi o seguinte, que quem é especializado em tudo é especializado em nada. Quem diz que conhece tudo, conhece nada. E uma das coisas mais gloriosas que eu aprendi na minha vida foi ter a liberdade de dizer eu não sei. Eu acho que não tem nada mais libertador no nosso ministério do que dizer assim, sobre isso eu sei nada, sobre isso eu não entendo, sobre isso eu não tenho nenhuma consciência do que é, eu não sei. É libertador, amados. Hoje de manhã, o Carlos falou sobre a gente não ser guru. E o que é o guru? O guru é aquele que pretende responder todas as perguntas dos discípulos. Meu amado, você não foi chamado para ser guru. Você foi chamado para ser um pai que acompanha o seu filho. E na medida que o filho cresce, ele passa a saber mais do que você. E quando ele passa a saber mais do que você percebe, você não sabota, você não cria problema para ele, ao contrário, você empurra ele para frente. Quantas vezes eu me assentei com minhas filhas e elas me falaram de coisas que eu nunca aprendi, que eu não sabia, mas eu ficava assim, gozoso, alegre, porque elas sabiam mais, elas foram mais adiante do que eu. Fica tranquilo e entenda que você não sabe tudo. Uma vez eu conversava com Cibele, ela era pequenininha, e ela veio com uma palavra para mim. Pai, o que significa essa palavra? Eu expliquei para ela o que significava a palavra. E ela falou, pai, isso aí não existe. Eu falei, como não existe, filho? Estou te dando o significado dessa palavra. Não, pai, essa palavra não existe. Aí eu, do alto da minha sabedoria, não é? Me coloquei no pedestal, tomei a capa da sapiência e falei para ela, filha, tem muita coisa na vida que você ainda não sabe. E ela falou assim, você também, né, pai? Quer dizer, encerrou a nós dois sob o manto da ignorância. E eu não tenho problema nenhum com isso. No começo do meu ministério, eu me sentia na obrigação de responder tudo. Eu não sou enciclopédia, eu não sou Wikipedia, eu não sou Google, eu não sou Espírito Santo. Eu tenho a liberdade de dizer, eu não sei. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Não queira saber tudo. Seja um homem simples. E, amados, quando a igreja ela for cheia de homens simples, o que é que vai acontecer? A igreja vai ser simples. Que Deus nos ajude a ser homens simples. Homens que se adequam a qualquer situação. Que sabe conviver em todos os ambientes. Sabe conviver com todo tipo de pessoa. Sem crise. Nunca está se comparando com os outros. Não tem alter egos. Não está mirando em outros. Dizendo, eu vou competir com esse. Porque tem gente que compete com o outro dentro da igreja. Em termos de presbitério, pessoas que estão competindo para ser o melhor, ainda que isso não seja claro. Infelizmente, isso é antigo. Isso é antigo. Em Mateus 18, que eu citei ontem, os discípulos estavam sempre discutindo quem é o maior entre nós. Que Deus nos ajude. Amém, amados? Nós queremos ser uma igreja simples. Então, que sejamos simples. Amado, a minha proposta é que nesse tempo que depois, que a gente se exponha ao julgamento. Que a gente se exponha ao julgamento. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude. Muito obrigado.